próximo dispositivo que vamos apresentar foi desenvolvido pelo matemático e empresário alemão Holger Thorsten Schubert. Então, o que estamos convertendo exatamente? Não estamos apenas convertendo neutrinos, mas sim todo o espectro invisível de radiação. Existem diferentes tipos de radiação, incluindo os neutrinos. Vamos usar eles como exemplo. Hoje em dia podemos determinar com precisão cada neutrino individualmente. Sabemos a quantidade deles por centímetro quadrado por segundo. E como eles têm massa, também possuem energia. Por isso é necessário um conversor. No nosso caso, é o grafeno que está em movimento. Esse movimento específico do grafeno nos permite observar claramente suas microvibrações, ou, em outras palavras, uma onda de grafeno, isto é, grafeno vibrando, porque recebe impulsos de vários tipos de radiação provenientes de diferenças de temperatura, como os neutrinos, que transmitem um pequeno impulso ao núcleo atômico. E ao entrar em contato com várias energias, os átomos de grafeno começam a vibrar e criar oscilações. Este é o movimento do grafeno. Agora, queremos converter esse movimento em corrente contínua. Para isso, temos o que chamamos de sanduíche de grafeno. Existem excelentes publicações científicas que descrevem a compressão do grafeno entre duas pastilhas de silício dopadas, sob alta pressão em alto vácuo, e, mesmo assim, o grafeno continua vibrando e se movendo. Esse sanduíche de grafeno também é conhecido como ponto quântico. Ponto quântico é um termo científico. Esse ponto quântico também é muito bem descrito na literatura científica. E o que acontece no ponto quântico? No ponto quântico, o grafeno se move para cima e para baixo. Pulsos surgem e o espalhamento oblíquo de elétrons no ângulo correto, junto com a dopagem apropriada dos materiais, resulta no fluxo de elétrons em uma única direção. Os elétrons fluem em uma direção como uma corrente contínua. Agora, é importante entender que nosso cubo de energia não é um único grande ponto quântico, mas sim a integração de muitos pequenos pontos quânticos, como um mosaico. O pequeno ponto quântico é descrito com muita precisão em termos científicos e técnicos. O que pode ser determinado com precisão são as microvibrações do grafeno, a capacidade de direcionar elétrons em movimento e a habilidade de obter corrente elétrica direta, como numa célula solar. Se pegarmos uma pequena célula solar que funciona com uma saída X, então uma segunda célula solar ao lado dela, nas mesmas condições externas, produz o dobro de energia. E o oscilador que usamos, que é o gerador de oscilações, obviamente não é diferente. O cubo de energia é basicamente uma grande célula solar, dobrada sobre si mesma para os espectros de radiação não visíveis. Existem pontos quânticos nessas wafers, que são os grafenos depositados por vapor. Sobre esse assunto, existem algumas simulações e cálculos interessantes. Isso também está bem representado na internet e por alguns cientistas. E isso significa que a combinação do nosso conhecimento sobre a energia que temos à nossa disposição e nossa compreensão da tecnologia, como ela funciona no contexto de engenharia, pensamento e implementação, resultou no Power Cube. O Power Cube agora é simplesmente a realização do conhecimento, implementação técnica e execução. Começamos com cubos de teste que podem ainda não ser tão bons quanto os que eventualmente serão instalados nos porões dos consumidores. Atualmente, estamos trabalhando em colaboração com a indústria, porque não seremos capazes de fabricar esses Power Cubes na quantidade necessária por conta própria. Nossa abordagem é a seguinte: criamos o projeto para os dispositivos, fornecemos uma base de conhecimento completa para eles e lidamos com as propriedades intelectuais dos dispositivos, incluindo patentes e marcas registradas. E com a ajuda da inteligência artificial, fazemos a transição da implementação simulada, dos cálculos precisos dos componentes, diretamente para a produção. Você pode pensar no processo de produção dessa maneira. Vou apenas revelar alguns segredos. O Power Cube não é montado em um único local no mundo, e cada componente é desenvolvido internamente. É crucial entender que muitos componentes do Power Cube são componentes eletrônicos já existentes. Que já estão disponíveis no mercado. Esse é o cubo de energia. O aspecto crítico desse cubo de energia, a inovação, é o wafer neutrino voltaico, e temos vários fabricantes produzindo-o usando esses processos de plasma.
Atualmente, não somos capazes de produzir 100 mil, 500 mil ou 1 milhão de cubos de energia. Em vez disso, em colaboração com a indústria, eventualmente seremos capazes de produzir 1 milhão, 2 milhões ou 5 milhões de cubos de energia. Defendemos essa transição para essas novas tecnologias, porque eu pessoalmente estou absolutamente convencido de que essa é a única forma de provocar uma mudança sistemática a fim de compensar as desvantagens do sistema existente nos próximos 10 a 20 anos. Porque o sistema, em sua forma atual, está se tornando cada vez menos confiável à medida que a distância aumenta. Isso significa que, ao estender linhas de fios ainda mais finas por distâncias maiores, o sistema central acabará se tornando mais frágil e mais vulnerável. As vantagens que temos sobre as energias renováveis convencionais são bem simples. Esta é uma energia renovável capaz de fornecer carga base, pois está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nesse contexto, é importante que os custos básicos se tornem significativamente menores, porque simplesmente não se aplicam todos os custos de manutenção, transporte, abastecimento e rede para energia. Portanto, a energia no futuro, se controlada de forma inteligente, ou seja, com um consumo ainda menor, pode ser significativamente mais barata. E acredito que, até lá, teremos conquistado muito para o consumidor. Podemos oferecer a eles energia confiável que não está em risco. Isso significa que não há problema de segurança no fornecimento, que a energia não cai de repente devido a desastres naturais. Eles sempre têm essa energia e ela é garantida a um preço acessível. E se pudermos contribuir com uma parte para isso, então terei cumprido minha missão. Quero enfatizar novamente que, para mim, existem 3 pilares fundamentais que sustentam nossa sociedade. O pilar mais importante é a educação. A educação é o alfa e o ômega, entende? O segundo é a energia e o terceiro é a água. Em outras palavras, se a população global tiver educação, conhecimento, energia suficiente e água suficiente, então a qualidade de vida neste planeta melhorará significativamente. Teremos menos guerras e menos problemas. E obter água e energia são pré-requisitos técnicos. Trata-se de dar conhecimento às pessoas. Nós buscamos isso e essa também é a missão da nossa empresa. E todos em casa, no seu computador, no seu celular, que entenderam um pouco, eu simplesmente quero pedir a vocês, hoje, também no seu interesse, para a sua sociedade, para a sua organização, que compartilhem esse conhecimento. E isso não significa que devam fazer propaganda. Eles devem transmitir o conhecimento para que outros possam absorvê-lo, possivelmente melhorá-lo, e soluções ainda melhores possam surgir para todos nós. Porque mesmo onde estamos hoje, mesmo com este produto fantástico como o Power Cube, ainda estamos longe do fim da linha. Porque a tecnologia, a física e a ciência estão sempre evoluindo, e precisamos ter cuidado para que o sistema atual não limite esse avanço do conhecimento e tente direcioná-lo para, digamos, motivos menos nobres, que são principalmente financeiros. Eu convido todos que são capazes de absorver conhecimento por conta própria a compartilhá-lo e ajudar com isso. E não se trata apenas das tecnologias que já temos. Também existem muitas outras tecnologias incríveis no mundo. Por isso, pessoalmente, sou um grande fã da sociedade criativa. Porque o termo criativo, uma sociedade criativa, implica exatamente o que se deseja aqui. O desejo é que as pessoas criem soluções a partir da criatividade. Com soluções, o mundo se torna um pouco melhor para todos. E quando conseguirmos isso, significará que todos contribuíram com sua parte.